Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir a leitura de uma carta de orientação espiritual. É um presente que o nosso querido Jerônimo Mendonça oferece para os médiuns que assistem às nossas lives, seguem as nossas páginas digitais, assiste às aulas na nossa escola de médiuns, participa da psicografia presencial e online. E esses irmãos despertam dentro deles também essa vontade de cessar as dúvidas, esclarecer sobre suas mediunidades, suas aptidões, sobre suas dúvidas. E esse trabalho o Jerônimo faz com bastante frequência aqui no nosso canal no YouTube. É algo que também acontece presencialmente. Gostaria de falar para vocês que essas cartas que eu vou ler hoje são cartas que foram entregues, dia 27 de setembro, no dia da nossa psicografia presencial. Foi o momento, onde nos reunimos para atender médiuns, para receber orientação espiritual, para ouvir os desabafos dos irmãos que precisam muitas vezes, colocar para fora aquilo que está te afligindo, tanto da parte material, espiritual, física, e lá nós ouvimos essas pessoas. Ajuda, ajuda na cura espiritual, na acessibilidade ao conteúdo que nós postamos aqui, que serve como aprendizado, como aperfeiçoamento. E hoje nós vamos lembrar que antes de fazer a leitura da carta, eu vou fazer a prece para os médiuns. Muitas pessoas dizem assim: Nancy, eu não sei começar uma reunião mediúnica, eu não sei começar o Evangelho no Lar, eu não sei começar, muitas vezes, uma reunião íntima com pessoas para estudar o Evangelho ou uma outra obra. Eu vou dizer para vocês aqui que no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces, tem preces para todas as ocasiões que você tiver interesse em fazer uso dessas leituras, dessas preces. E aqui a gente tem a prece para os médiuns, que significa prece para o início da reunião. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Então veja bem, não somente para os médiuns, mas para todos que estiverem presentes, aqueles que são médiuns, os simpatizantes, aqueles que estão no caminho e todos os que estão em busca de melhoramento. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazer com que não haja acesso no coração de nenhum de nós. Então, essa prece você já está blindando, a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos para essas criaturas que não desejam o aperfeiçoamento, tanto seu como das pessoas que estão ali participando daquele evangelho, daquele encontro, como acontece, tipo, no momento da psicografia que nós estamos ali trabalhando. Porque, afinal de contas, a psicografia ela não acontece somente com a Nancy ali, aquela meia dúzia de pessoas, 10, 12, quantas estiverem presentes. Não, o maior número é para os desencarnados. Acontece com essas criaturas que estão lá buscando também assistir aula, aprender conosco. Então, tudo isso está preparado neste momento que a gente está reunido. Então, pode acontecer com você. Então, Nancy, eu não sei como é que eu faço o evangelho no lar, como é que eu começo, como é que eu começo o evangelho? Me explica, me ajuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem prece para
todos os gostos, prece para todas as ocasiões, né? Então, se chegou alguém, muitas vezes, né, aflito, tem aqui, prece para as aflições da vida, né? Alguém sentiu, antes de começar a reunião, né, que tem algum espírito ali endurecido, falando ali na sua mente, né, que não gosta daquele ambiente, que não gosta de você, tem aqui a prece para os espíritos endurecidos. E assim que você fizer essa prece, né, nós vamos lembrar que a gente pode fazer a leitura, fazer a leitura de uma mensagem edificante. E vamos aproveitar e fazer uma leitura de uma mensagem do nosso orientador espiritual, esse irmão que ditou esta carta de orientação, que nós vamos ler daqui a pouco. Sabedoria e Esperança é uma mensagem que está na nossa obra Raios de Sabedoria. Senhor, conceda-me sabedoria para compreender os dias desafiados, de modo a preservar eternamente em meu coração a tua glória. Instrui-me, Senhor, a buscar tua presença diariamente, para que eu possa me envolver em tua energia, revigorando todo o meu ser que, por vezes, parece vacilar. Ensina-me a orar com fé e a crer na existência de dias tão difíceis quanto significantes, quanto gratificantes. Recordo-me de que os dias difíceis existem para nos levar ao entendimento de que somos amparados pelo Altíssimo nas adversidades. Como recompensa nos dias de bonança, somos tocados por teu amor, levando-nos a praticar a oração com constância. Bendito seja o amor de Cristo que nos envolve com sua incondicional e grandiosa benevolência para nossa restauração. Recebemos diariamente as vitórias que nos envolvem para que nosso dia seja abençoado. Bendito seja o amor dos amigos espirituais que nos recebem e protegem, infundindo fé e confiança, depositando em nosso coração tudo o que necessitamos para garantias, conscientes de que dependerá de nosso próprio esforço e permissão. Com reverência ao Mestre Jesus, pela tua bondade, Jerônimo Mendonça Ribeiro. Então vamos começar a leitura dessa carta de orientação espiritual, que foi lida no dia 27/9, lá na nossa sala, onde eu estou escrevendo as cartas presencialmente. E essa carta é uma carta para Francisca. Francisca é uma frequentadora do nosso ambiente, uma médium também, né? Ela está lá sempre conosco, buscando o aperfeiçoamento espiritual, buscando, né, aprimorar a cada dia aquilo que ela já havia, né, estudado lá atrás. Hoje ela está reciclando, porque o médium, ele precisa de fazer uma reciclagem sempre. Eu sempre falo nos meus canais digitais, né, principalmente aqui no YouTube, que nós temos várias playlists de estudo avançado sobre a doutrina espírita, sobre mediunidade. Basta que você tenha um pouquinho de tempo, né, boa vontade, se esforce mais um pouco e comece a assistir os nossos vídeos. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, né, na sua procura, na sua reciclagem, né, e no aperfeiçoamento das suas aptidões, né, e daquilo que você está desejando. Então vamos à carta de orientação para Francisca. Querida Francisca, minha irmã de fé, que o bom Deus a abençoe em sua jornada nesta vida terrena. Recentemente estive lhe visitando por alguns dias, incluindo seus atendimentos, e percebi a necessidade desse apoio que você sempre desejou. É evidente que você busca essa evolução, embora às vezes pareça não haver fim nas tempestades que a vida lhe apresenta. Contudo, enquanto essas dificuldades batem à sua porta, você recebe um chamado do Cristo, redirecionar a construção de seus talentos que estão em constante desenvolvimento dentro de você. É essencial reciclar esses talentos para seu aprimoramento e evolução, algo que você sentirá ao longo dos trabalhos que vem realizando. Então, veja bem, aqui já o nosso instrutor
já fala sobre esse assunto, sobre essa questão do aperfeiçoamento, do aprimoramento. Então, é importante essa reciclagem. Se na sua cidade alguma casa espírita estiver oferecendo reciclagem para médios psicofônicos, para médios esclarecedores, candidate uma vaga para que você possa aperfeiçoar o seu conhecimento. Continuando a carta, ele diz: quem disse que seria fácil viver uma nova existência terrena com os desafios que precisamos enfrentar através das provações? Os caminhos que você já percorreu, bem como os que ainda estão por vir, são muitas vezes desafiadores. Cada encarnação oferece oportunidades valiosas de aprendizagem, permitindo que sintamos o peso de uma existência pautada no progresso que cada um deve realizar. E em cada vida, um novo recomeço com aqueles que amamos. Aqui é bem interessante fazer uma reflexão, um comentário sobre esse parágrafo, quando ele diz que os desafios que precisamos enfrentar, eles acontecem através das provações terrenas. Então, nós viemos para aprender, para nos melhorarmos, para crescermos como espíritos imortais, para resolver as nossas pendências, para refazer as nossas provas, para buscar cada dia da nossa vida, aqui junto com os que amamos, com os que estão ao nosso redor, a refazer as nossas provas que não demos conta em outra existência. E, pelo fato de possuirmos essa sensibilidade mediúnica, nós somos cobrados de uma forma um pouco diferente das pessoas que não possuem os talentos mediúnicos para servir a caridade ou para trabalhar onde desejar. Você pode desenvolver, educar sua mediunidade e fazer dela o que você desejar. Não é uma obrigação você fazer a caridade com ela. Mas enquanto você estiver aqui na Terra e despertar o desejo de fazer o bem às pessoas, será esse bem o começo ali da sua construção, da sua morada no plano espiritual, quando você deixar a Terra, quando chegar a hora. Então, faça sempre o bem. Aquele irmão que está aí do seu lado, que necessita desse apoio, desse abraço fraterno, desse sorriso sincero. Continuando a nossa carta, ele diz: é natural, em momentos difíceis, perder um pouco a crença. Mas em seu caso, você possui uma fé viva em seu coração sincero, amoroso e acolhedor. Aqueles que a conhecem reconhecem isso sem privilégio, pois essa é uma palavra que raramente usamos, visto que o que acontece com o irmão deve nos afetar diariamente. Assim, caso o progresso não dependa do seu aval, o mais sábio é seguir em frente, carregando sua enxada para limpar as ervas daninhas que insistem em permanecer no seu quintal. É evidente que você luta com bravura, mesmo que devagar, para conquistar aquilo que almeja. Então, veja bem. Os impedimentos da nossa vida, que são essas ervas daninhas, né? Às vezes você arranca pela raiz, mas ela insiste porque ficou ali um fragmentinho, uma raizinha embaixo de uma pedra e ela vai nascer para quando você passar despercebido, furar seu pé. Né? Então, isso acontece muito. Jamais desacredite nas palavras do Cristo que nos convidou a ter fé. Mesmo que essa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover as montanhas das dificuldades terrenas e também tocar os corações daqueles que acreditam em sua dedicação, comprometimento e boa vontade. Seu exemplo maior tem refletido no manejo de suas aptidões, que são aperfeiçoadas por seus orientadores espirituais. Então, veja bem, todas as aptidões dessa irmã
dessa orientação espiritual que nosso querido Jerônimo Mendonça está trazendo para ela, está falando aqui com todas as letras. Em cada momento da sua vida que você se permite ao aperfeiçoamento, à evolução espiritual, seus talentos estão sendo trabalhado, melhorado para servir da forma que você desejar cada vez melhor. Então, às vezes, você fica naquela história, sabe aquela história de Gabriela, que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e ninguém muda o meu jeito de ser, de ouvir, de falar, e eu vou morrer assim. Então, essa síndrome de Gabriela, muitas vezes, ela interfere até mesmo nos grupos mediúnicos de trabalho que não querem que as pessoas evoluam. Então, quando você busca evolução, aperfeiçoamento espiritual, logo, logo as pessoas começam a perceber a sua melhora, ela começa a perceber a sua desenvoltura e a extensão daquilo que você está se permitindo, que está cada vez melhor. Então, isso é nítido acontecer com as pessoas quando se permite a essa acessibilidade a aprender e a aperfeiçoar o seu conhecimento. Lembre-se de que você nunca está sozinha, nem mesmo nos momentos de amargura que talvez tenha enfrentado. Nas horas de aflição, você sentiu em seu coração o poder das afirmações positivas e da prece silenciosa. Deus sempre envia anjos para nos socorrer. Ele é misericordioso e nos envolve em suas boas vibrações, proporcionando amor incondicional como um pai que ignora as imperfeições de seus filhos. Os laços que unem as famílias são formados por almas afins, pessoas escolhidas pelo coração que estão perto de você. Isso se torna natural quando alimentamos nossas mentes com as valiosas lições que Cristo nos deixou, vivendo como espíritos puros. Aprendemos com os seus ensinamentos a perdoar, orar, respeitar e viver bem em comunidade e em família, compartilhando o mesmo teto. Então, veja bem, vamos fazer uma reflexão aqui, um comentário sobre essa parte. Quando você começa a estudar as lições do Evangelho, você começa a compreender, principalmente no capítulo 13, quando fala amai vossos inimigos. Muita gente diz que Deus me livre, eu não quero nem saber de inimigo. Não. Ali ele vai convidar você a amar, a perdoar, a olhar aquelas pessoas com bons olhos, a não julgar as pessoas que você não consegue, que você não sabe, né? E ainda não tem conhecimento da sua luta diária para fazer aquele trabalho, e você está ali julgando aquela pessoa. Então, o Evangelho nos esclarece sobre esses assuntos. Então, por esse motivo, essas cartas de orientação, elas nos trazem esse esclarecimento oportuno que muitas vezes você precisa e anda em busca e não consegue que as pessoas que lhe atendem sejam portadoras desse esclarecimento. Mas os nossos orientadores espirituais estão prontos, preparados, em qualquer ambiente que você visitar, qualquer casa espírita, um grupo sério, uma casa bem conceituada, sempre teremos pessoas boas para nos orientar. Mas tem que ter boa vontade, comprometimento, disciplina no trabalho que você aceitou para realizar. Então, poucos são os que hoje se permitem a realizar um trabalho dessa natureza. Continuando, ele diz: aprendemos com seus ensinamentos a perdoar, orar, respeitar e viver bem em comunidade. Família, compartilhando o mesmo teto. Ignorar os ajustes necessários faz parte desse processo. São erros e acertos que surgem nas relações com aqueles que amamos. O caminho para resolver desentendimentos está em manter a fé em Deus, que é capaz de tudo e nos fortalece para seguir em frente. Às vezes você se desentendeu com um parente, né? Logo de manhã cedo, no horário de sair para o trabalho, né? Tava todo mundo atrasado, correndo, não deu tempo de fazer o café. E aquele que acorda atrasado queria o café e não tinha. E aí já começa aquela desarmonia, você sai de casa contrariado e de repente, no meio do caminho, né?
você vai lembrar que você não acordou de manhã cedo, atrasado para ir para o trabalho e não fez nenhuma prece agradecendo a Deus pela noite. E de repente já vem um absurdo aquele trabalho que você imediatamente está ali, apto a realizar, não deu conta, mas aquele outro não teve nem um pouco de paciência com você. Ignore esses insultos logo pela manhã, porque vai fazer toda a diferença no seu dia. Se necessário, você pode pisar em espinho para merecer as essências curativas das rosas que nos oferecem frescor e renovação. Quando compreendemos nossos talentos, como é o seu caso, é importante termos tolerância com aqueles que desvalorizam, transformando essas situações em oportunidades de aprendizado e protegendo-nos de espíritos perniciosos. Sua fé, minha irmã, é firme e segura, alicerçada em princípios transmitidos por seus antepassados e se tornou um guia em sua jornada. Você irradia luz por onde passa. Demonstra perseverança nas dificuldades, alegria ao fazer o bem e comprometimento com suas responsabilidades. Essas características são admiradas por aqueles que têm menos. Então, quando você encontra uma pessoa que tem dedicação, assiduidade, disciplina, principalmente quando você trabalha numa casa espírita, que você não falta, que você chega sempre cedo para preparar o seu ambiente, isso chama a atenção de outras pessoas. E aquilo começa a incomodar. E esse incômodo, ele começa a criar volume dentro de você, se transformando em julgamento para que aquela pessoa sinta-se mal no momento que ela chegar com aquela alegria, porque você não tem a mesma alegria da pessoa. Cada pessoa tem um comportamento e uma atitude diferente umas das outras. Há de se notar que tem pessoas que, quando estuda, aprende com maior rapidez. Já tem outros que têm dificuldades de entendimento. Isso é normal. Aqueles que trabalham também fazendo a caridade, às vezes têm a sua forma de acolher diferente. A alegria transmitida, o amor que é transmitido para acolher aquela pessoa, chama a atenção, causa inveja para outras pessoas. E essa inveja, meus irmãos, ela vai criando forma e transforma em desarmonia dentro daquele grupo. Então, tudo isso está aqui inserido, né? Neste aprendizado que a gente está assistindo hoje. Sua sinceridade nas abordagens com o próximo é admirável, embora ainda precise de certos refinamentos. O aprendizado é um processo contínuo. Você despertou para buscar ajuda onde menos esperava. E estamos atentos para apoiar aqueles que desejam aprender. Então, você quer aprender, você quer aperfeiçoar seus conhecimentos. A espiritualidade está aí para incentivar e mostrar o caminho. A gente não obriga ninguém a estudar quando não tem condições e nem quer saber disso, né? Os mentores e santos a quem você se dedica estão sempre ao seu lado, prontos para auxiliá-la, pois não existem intermediários sem que o medianeiro aceite esse desenvolvimento. Então, não existe, né, esforço, né? Não existe conquista sem esforço. Quando você se esforça, as conquistas são geradas, lhe trazendo alegria, felicidade naquilo que você está realizando com boa vontade. É importante reconhecer que, apesar de ser espiritualista, você já passou por experiências em outras religiões, porque nós viemos de outras religiões até se tornarmos espíritas, né? Frequentou templos e aprendeu com aqueles que dedicam suas vidas a atrair bons pensamentos e minimizar sofrimentos. Desde que aprendeu a rezar o terço, praticou ladainhas, benzimentos e promessas em busca de equilíbrio e confiança em seus talentos, sempre em benefício do próximo e de si mesma. Então, veja bem, a pessoa passa muitos anos da sua vida aprendendo a orar, a respeitar, a observar os efeitos daquela oração que é feita em prol do próximo, do vizinho, do parente mais próximo ou daquele que está do seu lado. E ali ela vai obtendo, né, e observando os resultados
né, adquirido com aquela fé. Então, todos nós temos esse conhecimento e temos essa possibilidade, mas são poucas as pessoas que buscam esse reencontro. Reitero que cada oração proferida, mesmo aquelas que você tem decoradas, é valiosa e produz efeitos. O verdadeiro valor se revela quando quem reza sente a presença amorosa de benfeitores espirituais, sejam eles familiares, amigos ou desconhecidos, guiando seus caminhos. Como está escrito nas lições do Evangelho Redentor, o bem se espalha por todas as religiões e no Espiritismo temos a oportunidade de sermos esclarecidos de maneira abrangente, permitindo-nos exercitar a paciência em nossa convivência comunitária, respeitando limites e escolhas. A espiritualidade é sempre viva, manifestando-se nas muitas obras psicografadas por aqueles que tiveram a humildade de aceitar o chamado mediúnico, ou seja, os irmãos que um dia na Terra foram homens, ao chegar ao mundo espiritual se prepararam, se transformaram nessa fonte inesgotável de conhecimentos, a enviar de lá para cá. Quantos conhecimentos, como está aqui nessa obra, né, psicografada por mim, Raios de Sabedoria, que são obras, né, que você usa aí para realizar o seu evangelho no lar com mensagens edificantes. E quantas pessoas, né, não têm enviado de lá para cá quantos ensinamentos, quantas obras valiosas. A exemplo, nós temos maior aí, né, esse exemplo para ser seguido, né, de disciplina, de fé, de renúncia, como o nosso querido Chico Xavier. Continuando, ele diz: isso vai além das reuniões doutrinárias que você já frequentou e ainda participa. É uma forma de servir na obra de Jesus com sua fé inabalável, sentindo a presença sublime daqueles dispostos a ajudar tantas pessoas. Lembre-se das palavras do nosso mestre Allan Kardec. Nosso caminho é sempre o mesmo: nascer, morrer e renascer para evoluir em cada oportunidade que a vida nos oferece. Então, a gente vai estar sempre lembrando, né, do mestre Allan Kardec, quem compilou todas as obras basilares do Espiritismo, né? Essas obras maravilhosas, como eu sempre falo, não é um manual de instrução, mas é a forma que nós temos de conhecer o mundo espiritual e de aperfeiçoar o nosso conhecimento sobre o Espiritismo. Temos também a oportunidade de educar a nossa mediunidade para servir, né, na obra de Jesus, aonde você escolher, aonde você se sentir bem para trabalhar. Assim, enquanto você trabalha, evolui espiritualmente, porque você vai trabalhando, vai aperfeiçoando seu conhecimento juntamente com seu mentor espiritual. Ao ouvir um irmão em aflição, você sente em sua própria pele o que já passou e o progresso que já alcançou. Os benefícios que você oferece a outros, sem vaidade, são reconhecidos do lado de cá. Em qualquer ambiente onde você escolha fazer o bem, sempre haverá falta de empatia. Lembre-se, todos estamos no mesmo caminho de provações e expiações, mas seu coração deve ser seu guia e o estudo esclarecedor moldará a sua jornada. Vamos lembrar que o que ele está falando aqui é que quando você trabalha num grupo de trabalhadores, né, espírita, espiritualista, né, você está numa casa servindo a caridade, você vai encontrar pessoas que têm empatia por você e outras que não têm. Isso é normal num grupo de trabalhadores. Tem pessoas que trabalham durante anos naquela casa e não sente simpatia por aquele que está sentado do teu lado durante anos. É normal, porque cada um chegou ali, né, com o seu desejo, que é servir, fazer o seu trabalho e depois voltar para casa. É normal isso acontecer, tá? Os benefícios que você oferece a outros, sem vaidade, são reconhecidos do lado de cá. Em qualquer ambiente onde você escolha fazer o bem, sempre haverá falta de empatia. Lembre-se, todos estão no mesmo caminho de provações e expiações, mas seu coração deve ser seu guia, e o estudo esclarecedor moldará sua jornada. O trabalho, alegre ou não, sempre foi uma porta aberta para aqueles a quem você ajudou. Chegou a hora de olhar para dentro e observar o tamanho do seu conhecimento, que vai se aperfeiçoando com o tempo. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Reside em sua mente e coração, e quando necessário, você acessará verdades
que ainda geram dúvidas. Porque todos nós temos dúvidas, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, né? Você acessou alguma coisa aí na sua vida, na sua mente, e você às vezes duvida daquilo que você acessou, daquilo que você ouviu do seu mentor espiritual, daquilo que você visualizou através da vidência, né? Então, tudo isso a gente vai questionando essa criatura que está do nosso lado, que são os nossos mentores. Faz parte desse aprimoramento que o médium se permite. Como mencionei no início, esse caminho não é fácil para ninguém. Os que chegam aqui devem ser abraçados como irmãos indistintamente a serviço do Cristo, independentemente do que tenham feito na Terra. Se fizeram bem, terão a chance de se esclarecer e ajudar outros, como acontece em diversos ambientes. Aqui trabalhamos arduamente. Por isso, precisamos de médios preparados para ajudar uma multidão de espíritos a encontrarem felicidade. Então, veja bem, aqui ele já está alertando, olha, não se preocupe com o que falam aí na Terra. Tem pessoas que dizem que quando desencarnavam, direto para a colônia Nosso Lar. Já tem um cantinho lá preparado, não vai sofrer, não vai ter problema nenhum. Mas desde que você faça o bem, desde que você prepare a sua nova morada aqui na Terra, do outro lado você vai encontrar aquilo que você preparou aqui. Então não tenha medo, continue, segue em frente, né? A sua jornada é longa e cada tijolinho que você coloca na sua construção é uma muralha que você vai aumentando de fortaleza e sustentação para os seus trabalhos futuros. Aqui ele continua. As colônias espirituais são numerosas e devemos agradecer pela oportunidade de transformação que elas nos oferecem diariamente. Nesses ambientes, temos a chance de promover a reforma interior, curar feridas profundas, aprender constantemente, aprimorar as lições que já assimilamos em nossa existência e buscar o autoconhecimento. Além disso, somos preparados para revisitar aqueles que deixamos para trás, sem apego, orgulho ou vaidade, celebrando a vida que transcende o túmulo. Então veja bem, na terra ou no céu, no mundo espiritual, quando você se preparar, vencer o apego, se adaptar à sua nova morada, você vai aprender novas lições. Você vai continuar aperfeiçoando os seus conhecimentos, vai assistir aula, vai assistir palestra, vai treinar suas aptidões para numa outra encarnação, né? Juntar mais talentos para você servir aqui na Terra. Então, tudo isso é possível você aperfeiçoar também no mundo espiritual. Mas assim como na Terra, a boa vontade também, ela persevera do outro lado. É fator fundamental. Se você não tiver boa vontade nem na Terra, nem no céu, você também não vai evoluir, tá? O autoconhecimento, minha irmã, é um anseio comum, mas a falta de coragem para se aprofundar em estudos é profundamental, notável em ambientes onde se pratica a caridade. Dessa forma, a prática mediúnica pode se tornar comprometida, especialmente quando surge a necessidade de atuar conscientemente em nossa missão. O equilíbrio na mediunidade é fundamental para realizar um trabalho eficaz, sempre que somos chamados pela espiritualidade a servir nos locais que nos foram designados. É essencial que frequente essas práticas com disciplina, pois os orientadores espirituais são dedicados e o tempo é precioso. O comprometimento deve ser cumprido com amor, sempre desempenhando essas atividades à luz do Cristo presente. Finalmente, encerro esta orientação espiritual, que, embora longa, foi necessária. Continue, minha irmã, sua luta terrena e faça sempre o bem, servindo na obra de Jesus com seus talentos, que estão repletos de amor e gratidão por aqueles que buscam alento em seus braços. Na minha última existência terrena, sofri e chorei, mas nunca desisti de lutar para ajudar outros que, às vezes, sentiam as mesmas dores que eu, embora de forma diferente. Eu carregava o peso de uma expiação severa, e Deus teve misericórdia de mim, sempre me auxiliando durante a noite.
Os benfeitores aplicavam passes, esclareciam, oravam e me incentivavam a permanecer firme diante das dores, até que eu retornasse no dia programado. Apesar desse sofrimento, valeu a pena. E digo-lhe com todas as letras, valeu a pena. O peso do meu corpo físico para quem me olhava parecia leve, mas o fardo era pesado. E só quem sente o peso de uma expiação entende o que escrevo. Que Deus a envolva em uma corrente de luz, para que você guarde em seu coração e possa partilhar com aqueles que Ele enviar a seus braços, oferecendo acolhimento conforme cada um necessitar. Que o Mestre Jesus seja seu guia. Jerônimo Mendonça Ribeiro, Brasília, 26 de setembro de 2024, psicografia de Nancy Rocha Souza. Então, meus irmãos, essa foi mais uma mensagem, né, de orientação espiritual para os médiuns, que o nosso querido Jerônimo, né, com tamanho amor e alegria, nos presenteia hoje, nesse momento de fé e esperança. E se você é médium, eu vou deixar aqui um depoimento bem interessante, né, para você, que foi uma psicografia que eu preparei para o dia dessa reunião, tá? Como as famílias vivem no mundo espiritual. Tem pessoas que não sabem como elas vivem, como elas se reencontram nesses ambientes. Segundo Allan Kardec, no mundo espiritual, as famílias mantêm laços que podem ser tanto de amor quanto de distanciamento, refletindo as experiências e os aprendizados adquiridos na vida terrena. Então, às vezes, você desencarnou, né, com ódio, às vezes com uma desarmonia com aquele familiar. E quando ele também desencarna e reencontra você no mundo espiritual, é preciso também trabalhar essas criaturas para que elas encontrem a paz em seus corações, para lutar contra as tendências, contra as dificuldades que vão encontrar também do outro lado. Nos ensinamentos do Espiritismo, a vida após a morte não é um estado de recompensa ou punição, mas uma continuidade da evolução espiritual, onde os espíritos se reúnem em grupos, que muitas vezes correspondem às suas afinidades e laços familiares estabelecidos durante as encarnações. Nós temos visto vários exemplos em obras de irmãos que encontraram amigos, até mesmo pessoas desconhecidas no mundo espiritual se tornaram amigos, escreveram obras juntos, né? Nos envia de lá para cá conhecimentos valiosos, para que possamos aqui na Terra também fazer o mesmo. Porém, aqui tem muito mais dificuldades, porque nós estamos ainda em processo de aprendizado, né? Revirando a nossa consciência aqui para refazer as nossas provas. E as dificuldades são bem maiores do que lá do outro lado, porque lá os esclarecimentos oportunos é diário e aqui não. Aqui, às vezes, quando você busca um esclarecimento numa casa espírita, às vezes você já passou por diversas dificuldades. Lá você é convidado a mudar sua atitude, o seu comportamento, a aceitar o esclarecimento daquilo que você foi, daquilo que você é e daquilo que você pode se tornar. As relações familiares no plano espiritual são complexas. Espíritos que compartilharam vidas na Terra podem se reencontrar, continuam a aprender juntos e a se ajudar em sua evolução. A comunicação entre os espíritos é possível e muitos se empenham em ajudar os que ainda estão encarnados. Além disso, a compreensão das leis morais e espirituais permite que os espíritos revejam seus erros e aprendam com suas experiências, muitas vezes influenciando suas decisões em futuras reencarnações. A vida espiritual é, portanto, uma oportunidade de crescimento, onde o amor e a solidariedade são fundamentais, e as lições vividas nas relações familiares na Terra são essenciais para o progresso espiritual de cada um. Então, no momento que você reencontra na Terra para construir uma nova família, você tem conhecimento, se não tiver, vai estar sabendo agora que no nosso lar é o local aonde você vai refazer as suas provas com aquelas pessoas que você, né, implorou a Deus para que nessa atual existência você pudesse corrigir essas falhas.
quando você retorna ao mundo espiritual, né, quitando essas falhas ou não, você vai reencontrar essas criaturas também. Você também vai reencontrar outras criaturas que passaram por outras existências com você para te ajudar nesse processo difícil de rever esses conceitos para se melhorar a cada dia, se permitindo no mundo espiritual. Então você veja que tanto aqui como lá existe algo muito parecido, que é os reajustes, né? A aceitação, o perdão, a harmonia, o refazimento de provas, a vontade de evoluir, a vontade de se melhorar, de crescer como espírito imortal. Então, tudo isso você vai aprendendo paulatinamente. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos transmita através de uma mensagem aí nos comentários desse vídeo. Qual foi o benefício que essa carta trouxe para você ao assistir? Isso é uma aula de mediunidade que o nosso querido Jerônimo Mendonça está proporcionando para todos nós. Para mim, sou eu a primeira a ser beneficiada. Imagina quem recebeu no dia que nós estávamos presentes, dia 27 de setembro, na nossa sala de trabalho presencial com a psicografia. Tenho certeza que todos vocês, não somente a Francisca, que foi agraciada, né, que foi contemplada com essa carta, mas todas as pessoas, quando assistir esse vídeo, vão deixar aí o seu exemplo, uma mensagem de gratidão, uma mensagem avisando quanto essa mensagem foi valiosa, né? Quanto essa carta foi valiosa para abrir os seus olhos, esse despertar, né? Para que você pudesse aperfeiçoar seu conhecimento, reciclar sempre aquilo que você precisa dentro de você. Até o próximo encontro.